Abacuque, capítulo 2, e eu quero ler do versículo 2 até o versículo 5. Amém? A festa está bonita, está gostosa, continuemos no mesmo clima de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. Diz assim o texto: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e o que resposta terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até que quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressar para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja ganância a boca se escancara como o sepulcro e como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto de Abacuque tem um pequeno texto falando sobre a fé. Mas o livro de Abacuque inicia com uma preocupação, com um sentimento de apreensão do profeta. Porque Deus tem uma sentença sobre Judá. E Judá está aqui à margem de um juízo divino através do cativeiro, através dos caldeus. O que nós aprendemos aqui é que muitas vezes nós queremos viver propagando a nossa fé, mas em um momento de tranquilidade. Nós pregamos sobre a fé, falamos da fé, temos um esquema de fé, temos uma regra de fé. Muitas vezes estamos dispostos de uma forma verbal a dizer assim: não, eu defendo a minha fé, eu sei a convicção da minha fé. Mas quando nós olhamos para a expressão, é certo que a definição de fé mais lógica que nós temos está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção. Você não vê, mas você espera. Você tem certeza de que vai acontecer. Você tem certeza de que alguma coisa está por vir, mas você não tem nenhuma visão no momento. Você não tem nada, nenhuma perspectiva do momento. Abacuque estava vivendo um cenário de apreensão terrível. Abacuque estava vivendo um cenário de preocupação, de questionamento com Deus. E Deus, de fato, traz a resposta para ele, porque ele se coloca como uma atalaia de Deus, se coloca à espera da resposta, ainda que a resposta pudesse não ser favorável àquilo que ele queria. Muitas vezes, queridos, quando nós estamos em uma circunstância diversa, nós queremos que Deus nos responda segundo aquilo que queremos. Uma das coisas que nós vamos aprender na Bíblia é que a fé, ela não se manifesta na abundância. A fé se manifesta na adversidade. Quando o escritor põe aqui o ímpio e o justo, porque ele diz no versículo 4 aqui, o soberbo, ele fala sobre o soberbo, a conduta do soberbo. O soberbo confia em si mesmo. O soberbo confia naquilo que tem, nos recursos que possui. Quando nós olhamos para o Salmo 20, lá no versículo 7, diz que uns confiam em carros, outros em cavalo, mas o salmista diz assim: nós, porém, nos gloriaremos no Senhor nosso Deus, no nome do Senhor nós estaremos pendões. O homem lá fora, que não conhece a Deus, ele confia nos seus próprios recursos, ele confia naquilo que tem, ele confia naquilo que é.
Ele confia naquilo que ele pode fazer. Ele confia no seu poder. Certamente os caldeus confiavam naquilo que possuía, no seu poder bélico, nas suas armas, na sua força, no seu poderio. Mas Abacuque faz uma colocação aqui diferenciada. Queridos, quando ele diz assim, mas o justo viverá pela fé. É uma palavra muito forte. Porque quando nós olhamos para Isaías 64, versículo 6, Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós não somos justos diante de Deus. Nós não temos justiça, nós não temos mérito. Nós não temos nada que Deus possa olhar para nós e dizer assim, não, tu é merecedor, tu é digno. Não, a tua fé é tão grande que eu vou conceder a ti. Não. Mas quando nós olhamos para o nosso contexto de graça, e vamos para Gálatas capítulo 3, versículo 13, quando ele diz que nós somos justificados por Cristo, porque Ele se tornou maldito por nós, ou seja, toda a imundícia, toda a miséria, toda a culpa, tudo aquilo que estava sobre nós, que nos fazia separados, injustos, distanciados de Deus, Cristo nos justificou, e agora a nossa fé é válida nele, a nossa fé nos faz viver. Louvado seja Deus. A nossa fé se destaca, queridos, mas o justo viverá pela fé. Tem um escritor que ele diz que quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha a minha debilidade, Ele não olha o meu pecado, Ele não olha a minha fraqueza, porque se Ele olhasse o meu pecado, se Ele olhasse a minha fraqueza, se Ele olhasse de fato quem eu sou, certamente eu morreria por causa da sua soberania, da sua santidade, mas quando Ele olha para nós, Ele olha o sacrifício de Cristo, Ele olha o preço de Cristo, Ele olha o preço da redenção, Ele olha o preço do sangue, a purificação de Cristo. Então, queridos, a nossa fé é enaltecida por causa do sacrifício que está em nós. O livro de Abacuque prefigura aquilo que o escritor aos Hebreus vai falar mais adiante para os israelitas. Mas o justo viverá da fé. Porque há circunstâncias, queridos, que os nossos recursos se esvaem, que nós não temos nada que possamos usar como argumento, para fazer valer alguma coisa, para trazer uma defesa sobre nós, para trazer uma cura sobre nós, para fazer resgatar alguma coisa que nós precisamos resgatar. Nada do que possuímos faz efeito. Mas a nossa fé nos faz diferente. E é interessante como a fé determina quem somos. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, num texto muito conhecido de Mateus capítulo 15, quando fala lá no versículo 28, antes do versículo 22, se não me falta em memória, já vai iniciar a história da mulher de Sírio-Fenícia. Mateus chama Sírio-Fenícia, o outro vai chamar de Cananeia. Uma mulher que não era digna de receber nada de Jesus. Uma mulher que não tinha nenhum mérito para receber alguma coisa de Deus. Mas no final, lá no versículo 28, ela vai ouvir uma palavra de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo. A nossa fé, ela tem um peso, ela é medida. Não é, queridos, quem somos, não é porque eu sou crente há 30, 50 anos que eu posso dizer, não, eu sou uma mulher de fé. Não é porque você acabou de aceitar a Jesus que você vai dizer assim, não, irmã, coitado de mim, eu acabei de aceitar Jesus, eu não sei nem o que é fé. Talvez você não saiba o que é fé, mas você conhece o autor da fé. Você conhece o que diz Hebreus 2, 4. Olhemos para o autor e consumador da nossa fé. Não é o tempo de crença que você tem, mas é o fato de você conhecer a quem você está servindo. Aquela mulher sabia exatamente quem estava ali. Irmãos, eu sou apaixonada por esse texto, e cada vez que eu leio esse texto eu choro, porque aquela mulher tinha um problema severo, um problema gravíssimo, que talvez ela tivesse usado de todos os recursos, mas todos os seus recursos tinham se esvaído. Mas o Senhor, depois de todo o trajeto, de toda a insistência, o Senhor diz assim, ó mulher, grande é a tua fé. Queridos,
esta palavra é forte, porque o próprio Jesus determinou, mediu a quantidade de fé daquela mulher. Quando Jesus diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. A fé daquela mulher deu a ela o resultado do seu problema. Trouxe a ela a cura da sua filha. Aquela mulher fez com que ela alcançasse a bênção que ela tanto necessitava. Aquela mulher que não era judia, aquela mulher que não tinha tanto conhecimento das leis judaicas, aquela mulher que era discriminada, mas ela tinha um conhecimento de quem era o autor e o fundador da sua fé. Aquele que estava ali determinava a dimensão da sua fé. Bendito seja o Senhor para sempre. Já quando nós olhamos para Mateus capítulo 14, o versículo 31, mas começa também no versículo 22, nós temos um texto muito conhecido. O texto diz que Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caída a tarde, ali estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muita distância, e aquele barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e tomando de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E Pedro, aquele crente que nós representamos na nossa trajetória de fé, aquele crente empolgado, animado, que nós temos aquela audácia, aquela coragem: não, eu estou aqui para o que der e vier. O Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, me manda ir ter contigo. Era um crente experiente. Sim ou não, irmãs? Era um crente que estava com Jesus. Era um crente que estava aprendendo de Jesus. Era discípulo de Jesus, que estava vivenciando os milagres de Jesus. Queridos, que tamanha fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pedro estava ali ouvindo a palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus, vivenciando o que Jesus estava ensinando. Pedro estava tendo experiência e agora de repente está vendo um fato extraordinário. Não é a quantidade de tempo de crer, são os anos que determinam a sua fé. É interessante esse negócio da fé, irmãos, porque os teólogos dizem que a fé é subjetiva, é como a dor, só quem determina a quantidade é você mesmo. Eu não sei quanto é a fé da missionária Ziza, que tamanho é a dimensão. Jesus dimensiona a fé da mulher cananeia, quando ele diz: ó mulher, grande a tua fé. E quando nós olhamos para Pedro empolgado, aquele crente animado, fervoroso, aquele irmão: Senhor, eu quero ir ter contigo. Aí Jesus diz: vem. Quando Pedro vai andando sobre as águas ali, olhando para Jesus, de repente, o mar se levanta. A fé, queridos, não se manifesta na bonança. Nós queremos ser crentes de fé, mas nós queremos estar todo o tempo na bonança. Nós não queremos ter problemas, nós não queremos ter crise, nós não queremos ter enfermidade, nós não queremos ter perseguição, nós não queremos nenhum problema, nada que nos incomode. Nós queremos estar tranquilos, vivendo a nossa fé, porque nós achamos que ter fé é viver muito bem. Nada disso. A nossa fé é manifesta justamente quando vem o vendaval. A nossa fé é justamente manifesta quando há uma tempestade. A nossa fé se manifesta justamente quando tem uma enfermidade. A nossa fé só é visível, só é manifestada quando alguém dos nossos está numa UTI, entubado no vale da sombra da morte. Então a nossa fé se manifesta. É muito fácil pregar de fé quando tudo está bem. A minha mesa está farta. Há dois tipos de fé. Se você olha para essa taça aqui, você tem certeza que aqui tem água. Eu até trouxe 2 garrafinhas para fazer uma ilustração, mas ficou lá no meu carro. Mas se eu colocar aqui uma vasilha negra, escura, que não tem uma transparência, que você não saiba o que é o conteúdo, você pode até pensar que tem água, mas pode ser qualquer coisa lá dentro.
A fé natural é essa que nós estamos acostumados a vivenciar. Nós estamos, queridos, vivendo dias, a igreja de Deus, a igreja de Cristo na terra, ela está vivendo a fé natural todo o tempo, porque nós estamos acostumados com o comodismo, com o conforto, com tudo bem, com aquilo que é tranquilo. Nós queremos hinos que venha confortar o nosso coração com a tranquilidade. Sossega minha alma, te tranquiliza minha alma. Nós gostamos daquelas mensagenzinhas lá dos aplicativos que diz: olha, vai ficar tudo bem, não te preocupa. Nós estamos vivendo isso, mas a nossa fé não se manifesta quando tudo está bem. A nossa fé se manifesta quando tudo é um caos, quando a enfermidade assola, quando a crise chega, a nossa fé se levanta. Louvado seja Deus. A família está enfrentando um problema e a fé se levanta. Aleluia, a filha está endemoniada, a fé se levanta. O marido está lá, descrente, a fé se levanta. A crise chega na tua casa, a fé se levanta. Há um problema na igreja, a fé se levanta. Louvado seja Deus. Você se agiganta na fé. Bendito seja o Senhor para sempre. Aí Pedro diz assim: Senhor, eu quero ir ter contigo. Ah, pois vem. Oh, beleza. Tudo fácil, Jesus está bem aí, eu estou andando aqui, né, no reteté. De repente, o mar se levanta e uma barreira se interpõe entre Pedro e Jesus. E Pedro começa a afundar. E sabe o que é que Jesus diz para ele? Quando ele diz no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, Pedro não olhou para Jesus. Pedro estava com Jesus o tempo todo, mas quando veio a força do vento, Pedro não olhou para Jesus. Abacuque tinha um problema severo lá, mas Abacuque levanta uma voz profética e diz: mas o justo viverá pela fé. O castigo estava lá, esperando. A palavra de cativeiro estava lá, esperando. Pedro não olhou para Jesus. Olhou para a força do vento. O que é que diz o versículo adiante? Vou olhar, irmãos, vou olhar aqui para o relógio, porque às vezes eu me empolgo. Eu vou fazer que nem meu pastor. A Bíblia é boa, irmãos, eu gosto da Bíblia. Então Pedro olhou para a força do vento. Teve medo. E quando o medo veio, o que aconteceu? Começou a afundar. Começou a submergir. E Pedro imediatamente gritou: Jesus, salva-me. Quando vem o vendaval, quando vem a força do vento, quando vem a tempestade, aquele crente que você pensa que ele é poderoso na terra, é um super-homem, é uma super-mulher, nadinha, irmão. Nadinha. O medo toma conta. Todo mundo fala do céu, mas se estiver na beira da morte, quer ficar na terra. Sim ou não, irmãos? Sim. Todo mundo prega que o céu é bom. Mas se estiver no vale da morte, o clamor é grande. Jesus deixa aqui na terra. Então, Senhor, socorre-me, salva-me. Porque, queridos, não é a nossa fé, não é o teu sacrifício, não é o poder do teu jejum, não é o poder da tua oração. Tem vezes, irmãos, que eu oro, que eu jejum, que eu me preparo para pregar e vou pregar, não sai nadinha, irmãos, eu fico agoniado depois, eu fico, meu Deus, que negócio foi aquele? Porque não é o meu sacrifício, não é a minha fé, é o dono da fé, é o autor da fé, é o Senhor da fé, é nele que está a nossa fé. Quando nós nos damos conta disso, nós reconhecemos quem somos, a nossa pequenez e a nossa dependência dele. Você depende dele. Você pode ser rico, pode ter dinheiro, pode ter carro de luxo, pode ter posição social, pode ser doutor, PhD, pode ser o que for, mas a dependência é dele. É ele quem faz, é ele quem é ele quem manda, é ele quem desmanda, é ele quem dá vida, é ele quem mata, é ele que fere, é ele que faz viver. Ele é Deus. É dele o poder. É dele o poder. Quantos podem dar glória? É dele o poder.
é dele o poder, é dele o poder, é dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor, é dele, é dele, é dele, é ele quem faz, é ele, louvado seja o Senhor para sempre. Senhor, socorre-me. Oh, queridos, aí Jesus prontamente estende a mão, toma ele pela mão, tira ele do sufoco, mas antes disso dá uma lição de moral nele para ele não se empolgar demais. Irmãos, tem hora que a gente precisa ter consciência de quem nós somos. Tem hora que a gente precisa saber quem a gente é. Tem hora que a gente não pode ser covarde demais, porque nós vamos ver mais adiante isso. Mas tem hora que a gente é afoito demais pensando que é alguma coisa. Com Ele nós não somos nada. Se nós somos e nós temos, é por causa dEle, então a glória é dEle. Não passe adiante, dê glória a Ele, glorifique a Ele, bendiga o nome dEle, exalte o nome dEle, glorifique a Ele, louvado seja o Senhor. Aí, como dizia minha mãe, Jesus passou um especial nele. Jesus diz assim: homem de pequena fé. Olha a diferença, irmãos. Para uma mulher gentílica, para uma mulher que não era judia, para uma mulher que estava incomodando os discípulos lá em Mateus 15, para uma mulher que não tinha direito à herança de Israel, para uma mulher que tinha um passado não muito bonito, porque era fruto de um ato incestuoso dos cananeus, para uma mulher que não podia de forma alguma ter participação da bênção de Israel, mas a mulher ouviu e esteve no pódio de medalha de ouro. Ó, mulher, grande é a tua fé. Aleluia. O pódio da fé, aquela mulher tomou. Aquela mulher recebeu a medalha de ouro de Jesus. Ó, mulher, grande é a tua fé. Mas Pedro aqui, Jesus diz assim: homem de pequena fé. O Pedro estava se achando. Muitas vezes, irmãos, nós também nos achamos. Muitas vezes a gente pensa que a gente é alguma coisa. Aí Jesus permite que venha o vendaval. Jesus permite que venha a tempestade. Jesus permite que o mar se levante. É claro que isto é uma forma poética. Jesus permite que os ventos soprem forte sobre nós. E aí Jesus diz assim: olha, tu não é. Tu não pode, sou eu que posso, sou eu que faço, sou eu que determino. Tu está vendo, tu tem essa vida porque é eu que te dou, tu tem essa pose todinha porque é eu que estou permitindo, mas tu não pode sem mim, não faz nada sem mim. Homem de pequena fé, por que duvidastes? A nossa fé determina o conhecimento que temos de Deus. Tem muitos crentes, queridos, aqui talvez não tenha não, mas tem muitos crentes que estão na igreja há não sei quantos anos, mas quando vem um problema, ele tem uma expressão que minha mãe gostava de usar, ele se espoleta, ele se zanga e vai-se embora, sai da igreja e desanima e está de cara virada, porque nadinha de fé. Você pensava que ele tinha muita fé. Você pensava que ele era muita coisa. Ele não era. Porque, queridos, quando nós temos fé, passa o tempo, o vento sopra, as águas se levantam, o inimigo se levanta, mas é para cair. Persegue de um lado, vem do outro, mas nós continuamos firmes, porque a nossa vitória está em Cristo Jesus, louvado seja Deus. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. João escreve para aqueles irmãos e diz assim: sabe qual é a nossa vitória? A vitória que vence o mundo. Não é bater o pé, não é gritar, é bom, né? Eu gosto do movimento, mas não é nada disso. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, é a fé que nós temos em Cristo Jesus, que garante a nossa vitória. O mundo inteiro se levanta, os demônios se levantam, mas nós estamos firmes, fortalecidos em Deus, porque nós temos fé no Senhor. Nós sabemos quem é o Senhor em nossas vidas. Nós sabemos quem Ele é. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 8. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 8 narra um fato interessante. Jesus
acalma a tempestade. Começa também no versículo 23, dessa vez não no versículo 22. Jesus entra no barco e com ele seus discípulos. Todo mundo está no barco. Os discípulos com Jesus estão no barco. Mas, queridos, a vida cristã não é só bonança. Você está aqui no culto hoje, muito alegre, fervoroso, cantando, adorando numa dimensão espiritual indescritível. Você vai sair daqui, irmã, eu senti um gozo tão grande, parecia que eu já estava no céu. É o ensaio do céu, meus irmãos, aqui. Mas, de repente, pode vir uma tribulação. E aí tem aqueles que ainda dizem assim, irmã, ore por mim, porque o diabo está furioso. Irmã, eu vou orar para ele ficar mais furioso, porque no dia que ele ficar alegre contigo, o negócio está feio. Se o diabo estiver contente com você, minha irmã, socorro. Peça ajuda, aí é que você tem que pedir ajuda. Se o diabo estiver alegre contigo, irmã, peça ajuda, porque o negócio tem alguma coisa errada. Mas se o diabo estiver furioso, dance, cante, pule, bata o tamborim, saia gritando aleluia. Oh, glória a Deus, o diabo está furioso. É porque você não está fazendo nada que ele gosta. Então está no bom caminho. Está certinho. Veio a turbulência. Nem sempre na vida cristã tudo é bom, irmãos. Tem tribulação. Enquanto estivermos aqui no mundo tereis aflições, disse o Senhor. Mas tem de bom ânimo. Não se desanime. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. É interessante que se você ler tanto Marcos quanto Lucas, eles vão combinar com a mesma ideia de que era uma grande tempestade. Eu não sei, as irmãs aqui do Raposa, talvez tenha um conhecimento melhor do que é uma tempestade. Uma certa vez, eu era bem jovem, e aí meu pai tinha um sítio ali para o lado do porto, da Maioba Porto, que é a igreja da irmã Ziza, né? Ela faz parte da área dela. Meu irmão faleceu recentemente e eles enviaram um pastor para fazer cerimônia fúnebre, eu fiquei muito agradecida. E meu pai tinha um sítio lá no porto, e meu irmão tinha um barco. E aí nós nos empolgamos para fazer um passeio neste barco. E, queridos, o caso é que nesse dia estava tendo uma festa na igreja, lá onde eu me congregava, e eu estava meio chateada lá e tal, na mocidade, não quis participar da festa, me mandei lá para a casa do meu irmão, para o sítio, e fomos para este passeio. De repente, entramos ali para o rumo, quem vai para Raposa, ali mais adiante, para umas ilhas que tem. Veio uma tempestade torrencial, uma chuva forte. Queridos, e o vento era tão forte que o nosso barquinho virou. E meu irmão tentava segurar aqui as peças do barco e mais umas redes que tinha, e também tinha uma espingarda, e meu pai aqui segurando, e tínhamos duas companheiras conosco que não sabiam nadar e começaram a gritar, e ao nosso redor muitos barquinhos, mas eles não nos ouviam por causa do barulho da chuva. Ô tribulação, minhas irmãs. Ô negócio difícil. Nesse dia eu pedi tanto perdão para Deus. Senhor, eu acreditava que é porque eu tinha fugido da festa, né? Fiquei aperreada. Chorei, fiz 1001 promessas. Não sei se eu cumpri alguma com o Senhor, mas eu prometi, chorei, pedi. E nós ficamos nessa luta, chovendo, e a maré secando. E aí o meu irmão dizia, não gritem porque tem mero, e eu não tinha noção, e as irmãs que estavam com a gente também gritando, e eles conseguiram desvirar o barquinho lá, né? Não tenho muito conhecimento dessa dimensão, dessa categoria de embarcação, e nós conseguimos chegar numa proa, numa croa de terra, e ficamos ali. Graças a Deus, depois de muito sofrer, a gente pensou que o tempo tinha passado rápido, mas nós ficamos nesse negócio 2 horas. Ô, tribulação grande que eu não quero passar nunca mais na minha vida. E eu sei nadar. Imagine quem não sabe. Os discípulos ficaram perturbados, porque tanto Marcos quanto Lucas vão concordar, e Mateus, que era uma grande tempestade. E a maior parte deles eram o quê? Pescadores. Eles eram acostumados com a tempestade. Eles eram acostumados com o vento.
Eles eram acostumados com os intempéries do mar. Eles tinham conhecimento, quem sabe eram peritos, eram homens experientes com a força da lua. Eles tinham conhecimento, mas quando veio a grande tempestade, eles ficaram apavorados, porque tem situação, queridos, que te tira o chão, que te traz o medo, que parece que quer te escravizar no medo. Mas aí você se lembra que o barco não é teu, que o timoneiro do barco está logo ali, aparentemente dormindo, mas o justo viverá da fé. Louvado seja o Senhor. Não é pelo barco, não é o tempo, não é a tempestade, é a fé e o dono do barco que está nele, conduzindo todas as coisas. Bendito seja Deus. Aí Jesus diz assim, os discípulos perturbados vieram acordá-lo e clamando, disseram: Senhor, salva-nos, porque nós perecemos. Aí Jesus diz assim: porque sois tímidos. Em outra palavra, quando você lê, em outra tradução, eu não sei se é a King James que diz, ele vai dizer: porque vocês são covardes. Tem momento que nós somos empolgados demais, e não é para ser. Tem momentos que a gente é afoito demais, e a gente se esquece que quem faz é Deus. Quem é Ele? Ele é que tem o poder, Ele é que é o Senhor. Se Ele manda você ir, então vá sem medo. Não tem problema nenhum. Não vá por sua conta, porque senão o negócio desanda. Mas aqui, Jesus estava no barco. E os discípulos estavam preocupados porque viram somente a tempestade. Quando você vê a tempestade, se Jesus está no barco, não te preocupa. Quando você vê o vendaval, Jesus está contigo, não te preocupa. Você tem certeza de que esse lugar que você está bem aí, foi Deus que te colocou? Segue adiante. Não te preocupa com a perseguição, com os levantes, com os intempéries, não te preocupa. Se Jesus está no barco, Jesus disse para eles: porque vocês são tímidos. Irmãos, crente é um negócio sério. Quando é para ele ser corajoso, ele tem medo. E quando é para ele ter medo, ele não tem, ele é afoito demais. Nós não podemos ser afoitos e nem tímidos. Nós precisamos ter a dosagem certa. E o meu tempo já foi embora. Precisamos ter a dosagem certa, porque o justo vive pela fé. A fé é salvadora, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas também a fé é nela que nós vivemos, por causa dela nós vivemos. Nós vivenciamos e evidenciamos a nossa fé. Muitas vezes, como pequenos que somos, nós temos nossas debilidades. E quem sou eu, às vezes, para dizer de alguém que em algum momento pensa em desanimar, que se sente debilitado, desanimado na fé? Não é para acontecer, mas acontece. Os irmãos de Hebreus estavam assim. É interessante, queridos, que o que Abacuque escreve é exatamente o que vai ser mencionado pelo escritor aos Hebreus. Lá no capítulo 10, se não me engano, a memória, a irmã estava fazendo essa leitura quando nós chegamos. Capítulo 10, versículo 37. A palavra para Abacuque é que eles tinham que viver pela fé, não se preocupar com o ímpio que estava prosperando, que estava crescendo, que estava aí tendo êxito nos seus intentos. Fique esperando. O livramento pode parecer que está demorando, mas não está demorando não. A cura parece que está demorando, mas vai chegar na hora certa. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Se você crê nele, você descansa. Se você crê nele, se você tem fé nele, você permanece firme. Porque isso é que é fé. A fé é no momento da adversidade que ela se manifesta. Como diz o hino de Sérgio Lopes, né? A fé tem seus segredos. Não se revela a quem tem medo. A fé se manifesta de uma maneira extraordinária. Em momentos que você nem imagina, a fé se manifesta. O escritor aos Hebreus, vendo, irmãos, já vou encerrar.
Quando você lê a história da igreja, dos irmãos aqui de Hebreus, que estavam já desanimados da vida de Cristo, porque Jesus havia prometido para eles, lá no capítulo 1 de Atos, os anjos haviam dito: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês vão ver descer. E eles ficaram esperando, e a perseguição veio, e o negócio arrochou, e eles venderam suas propriedades, e ficaram esperando Jesus, mas agora o tempo passou, e Jesus não voltou. E eles estão desanimados, acreditando que a promessa da volta de Jesus não ia mais se cumprir. Mas o escritor aos Hebreus faz um apelo, desde o capítulo 1 de Hebreus, quando fala que Jesus agora a palavra está sendo pregada, falada através do Filho. Quem é que sustenta a fé do crente? De quem é a tua fé? Onde é que tu tem força para continuar vivo, para continuar lutando, para continuar respirando, para continuar sonhando, para continuar tendo esperança? É na Assembleia de Deus? Não. É no pastor? Não. Em quem é? É no autor e consumador da fé. É nele que está a sua fé. Aí ele diz: com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tem promessa na tua vida? Irmãos, a promessa de Cristo para nós é a vida de Jesus. Para que alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, porque todavia, ele está afirmando, ainda assim, o meu justo viverá pela fé, louvado seja o Senhor. Mas, todavia, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem compromisso com quem retrocede, com quem volta atrás. Deus tem compromisso com quem avante, permanece firme. Louvado seja o Senhor para sempre. Nós, quantos podem pregar esta palavra hoje? Nós não somos daqueles que retrocedem para a condenação, para a perdição, mas nós somos, entretanto, da fé. Nós somos da fé, nós somos da fé, nós somos da fé para a conservação da alma. Irmãos, quando você olha, vou encerrar, quando você olha para a galeria da fé, dos heróis da fé de Hebreus 11, você não vê nenhum super-homem, você não vê nenhuma super-mulher, você vê homens com debilidades igual a nós, homens que falharam, homens que tiveram suas fraquezas, mas homens que tiveram uma visão no futuro, no autor da fé, de uma forma extraordinária. E o escritor aos Hebreus diz assim: homens dos quais o mundo não fora digno. Porque no final da vida, com relação à vida cristã, a fé nos salva e também evidencia quem somos neste mundo. No final, quem fala não é o que você faz de obras, embora Tiago defenda isso, e é certo que as obras, que a fé sem obras é morta, porque o que vai falar alto é a tua fé, o homem de fé que você é, a mulher de fé que você é evidenciada através da tua conduta, do teu testemunho de fé, da tua firmeza, do teu equilíbrio espiritual, louvado seja o Senhor, da tua perseverança. Quero convidar você a ficar de pé. Talvez você não entenda esse negócio de fé, ou coisa difícil para explicar, irmãos, a fé, porque cada um tem a sua, cada um tem um jeito de crer, cada um tem um jeito de buscar a Deus, cada um tem um jeito de se aproximar de Deus, cada um tem um problema, e problemas é como dívida. Uma vez a minha mãe chegou e disse assim: minha filha, eu estou devendo 10 centavos no comércio do seu Bonfim. Se eu morrer, pague. E eu disse assim: mamãe, o que é 10 centavos? Ela disse: uma dívida de 10 centavos é igual quem deve 1 milhão, porque é dívida. Se você tem dívida, você tem que pagar. Cada um tem a sua. Não subestime o outro.
Nem minimize o outro, porque você acha que a sua fé é maior que a dele. Muitos pregadores estão aí trazendo traumas emocionais, psicológicos nas pessoas, porque alguém acha que não recebeu, porque não tem fé para receber. Quem nos concede a graça é o dono da graça. Quem nos concede o poder é o dono do poder. Quem nos concede a cura é o dono da cura. Quem nos concede a vida é aquele que tem vida em abundância. Eu não posso determinar a tua fé, mas eu sei de uma coisa, que nós servimos o mesmo Cristo. Eu sei de uma coisa, é que o autor da fé, Ele é igual para mim e para você. E nesta noite, você pode colocar a sua fé diante dEle, e aquilo que você precisa dEle. Ou se você entende que não precisa de nada, você não tem uma filha que precisa de ajuda, você não é um homem covarde, nem assustado, tomado pelo medo. Embora hoje muitas pessoas estão vivendo na síndrome do pânico, escravizados pela depressão. Nunca se viu tanta depressão em nossas igrejas. Eu tenho 47 anos, vivi a minha juventude inteira na igreja, participando de trabalhos. Aceitei Jesus muito jovem, fui para o campo missionário entre os índios muito jovem. Mas eu nunca vi tanta gente com depressão como nos nossos dias. Não é por falta de fé, mas eu quero te dizer que o Cristo que nós servimos, Hebreus capítulo 12, versículo 4, olhemos para o autor e consumador da nossa fé. É nele que está a convicção, a certeza das coisas que você não vê, que você não imagina que pode acontecer. Aquilo que parece incerto para você, pode se tornar certo hoje. Clame a Ele, faça a sua oração a Ele, reconheça que você precisa dEle. O orgulho tem sido, queridos, uma barreira muito grande entre muitos cristãos e o seu Cristo, porque nós achamos que podemos, que somos, e nós queremos fazer a nossa maneira, mas não é a nossa maneira, é na maneira dEle, é do jeito dEle. E Ele permite o vento soprar, para que você reconheça isso, você saiba que Ele é Senhor. Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Cristo. Ele está aqui nesta noite. Ele determina a tua vitória, Ele determina a tua bênção, Ele determina hoje para você. Louvado seja Deus. Ele diz o tamanho da sua fé.